Boa noite, irmãos. A palestra desta noite seria proferida pela nossa irmã Sônia Campos, mas ela está com problema de saúde na família e não teve a condição, então, de atender o chamado desta noite. Então, nós trouxemos, ao invés de trazer o tema que ela já tinha preparado, nós deixamos que ela nos trará numa próxima oportunidade. E nós trouxemos um tema que, vez por outra, gostamos de falar sobre as dimensões espirituais do centro espírita. Todos nós sabemos efetivamente o que é um centro espírita. Alguém pode dizer, não, é a casa. Conheço várias casas espíritas, são os centros espíritas. Mas o centro espírita, na verdade, é muito mais do que a estrutura física onde se realizam atividades pela doutrina espírita. Inicialmente, o centro espírita não é simplesmente a casa, é o labor, ou seja, as atividades que são desenvolvidas é o labor. Tá muito, o som está muito forte. Obrigado. Então, é o labor, são as atividades que são desenvolvidas de acordo com a doutrina espírita numa instituição. Então, como é o caso da nossa casa espírita, o Centro Espírita Luz e Caridade. É o ambiente. Então, é o labor, é o ambiente. O ambiente seja aconchegante, não apenas do ponto de vista material, também é importante, mas o mais importante é o ambiente espiritual. É aquilo que a gente encontra, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe. Vai, obviamente, desde a recepção, uma recepção bem feita, uma recepção agradável, pessoas que atendem, que conduzem, que orientam, faz parte desse processo e é orientado pela própria doutrina. Mas o mais importante realmente é o ambiente espiritual que essa casa, essa estrutura física conta. É a organização intertemporal. Então não é a organização física. A organização física é importante, falamos, tem que ter até a casa, tem que ter quem cuida da casa, tem que ter uma estrutura para atender as pessoas. Mas o mais importante é a organização do plano astral. E essa organização será tanto melhor quanto melhor for também a organização e o desenvolvimento do labor, das atividades e do ambiente que aqui é preparado pelos trabalhadores da casa espírita e pelos frequentadores da casa espírita. Também são os objetivos e finalidades. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade do centro espírita? Via de regra, o nosso é atividade beneficente, filantrópica, de estudo, de orientação, atendimento, visando a saúde do corpo e da alma, porque o corpo é o mata-borrão da alma, né? É onde se manifestam os problemas. Então, a casa espírita, ela tem essa preocupação. Nós temos a atividade do atendimento fraterno, por exemplo, do passe, né? O tratamento que é feito, todos eles visando exatamente isso. A palestra, os estudos, todos eles têm como finalidade atender esses objetivos que uma casa espírita deve ter. O ideal e o sentimento também. Qual é o nosso ideal? O que nós buscamos? O que nós
Com o que nós nos preocupamos com a casa espírita? O que nós sentimos em relação à casa espírita? Não a casa física. Essa casa a qual nós estamos falando, do ambiente, do labor, da organização intertemporal, da doutrina que aqui nós professamos, da doutrina que aqui nós estudamos e aqui é partilhada. Por isso, então, uma casa espírita não precisa de luxo, não tem imagens, não tem decorações, ela precisa ser de preferência, e oferecer algum conforto àqueles que a ela participam, a ela comparecem. No mais, o importante são objetivos que a doutrina espírita nos oferece, que são todas aquelas atividades, todo aquele esforço que todos precisamos fazer da nossa reforma íntima, que tudo leva a esse objetivo, a nossa reforma íntima. Por quê? Porque nós somos corresponsáveis, todos nós, com o progresso do planeta. Agora, para que nós possamos ajudar no progresso do planeta, nós precisamos ter o que oferecer. Se oferecermos apenas os nossos vícios, os nossos equívocos, não vamos ajudar muito. Então, fazendo a nossa reforma íntima, nós vamos ter o que oferecer efetivamente para a reforma, para o progresso do nosso planeta. O centro espírita é aquela casa, deve ser aquela casa edificada sobre a rocha de que fala Jesus, dos seus ensinamentos, onde a equipe de encarnados, então, precisa dia a dia colocar o cimentozinho, o tijolinho do amor e o cimento da perseverança. Todos os dias. Por que o tijolinho do amor? Porque amor é caridade. Amor é a caridade na prática. Então, por que é que nós frequentamos a casa espírita? Por que é que nós assumimos alguma responsabilidade na casa espírita? Buscando algum status? Não. É para nos doarmos. É uma possibilidade que Deus nos dá de aprendermos a participarmos, a partilharmos com os nossos irmãos o amor, a caridade, sem desistir. Então, o cimentozinho, todo dia o cimento da perseverança, para que a gente nunca desista. E para que as atividades se realizem bem, nós precisamos também que o sinete da caridade realmente funcione, sem interesses pessoais, senão não será caridade. Se eu tiver algum interesse pessoal, se eu buscar aqui uma autopromoção, se eu tentar ser conhecido pela casa espírita para outras finalidades, eu não estou me servindo do sinete da caridade, e eu não estou colocando o tijolinho do amor no dia a dia. Então, eu não estou participando, não estou contribuindo para o que seja o centro espírita no seu aspecto adimensional. Porque o centro espírita também é um templo, onde é um local de prece, de recolhimento, de encontro com Deus. Por isso, sempre temos avisos, silêncio, para que todos possam entrar em contato consigo mesmo, buscar a presença divina que existe em cada um de nós, aproveitarmos aqueles rápidos instantes que estamos aqui para refletirmos, para ajudarmos-nos a melhorar as nossas energias, as nossas vibrações. Aqui também é um lar, pelo sentimento de amor que a todos precisa unir. É um hospital onde se busca a cura ou o alívio para as dores do corpo e da alma, como falamos primeiro sobre os objetivos. É uma escola, é um local de aprendizado, é um local onde se aprende e se distribui
o aprendizado. Acerca de quê? Das relações da vida física com a vida extrafísica. Então o centro espírita dá para ver que é um complexo, né? Não é alguma coisa tão simples, é um complexo espiritual onde se elabora nos dois planos da vida, nos dois planos da existência, na física e na extrafísica, com as duas humanidades, os encarnados, nós, e os desencarnados, que estão aqui há muito tempo trabalhando, nos assistindo. Em razão disso, as providências, como existe a equipe dos desencarnados, existem providências muito severas no plano maior, na espiritualidade maior, para preparar o ambiente para a nossa recepção. Há uma organização muitíssimo mais elevada, muitíssimo mais severa do que qualquer organização terrena. Mais uma vez, é importantíssimo então que a gente entre na casa espírita imbuído de amor, de bons sentimentos, né, para aproveitar esses fluidos benéficos que estão aqui prontos para nos servir, para nos ajudar. No plano espiritual, existe a planificação toda acerca de onde vai surgir uma casa espírita, onde vai ser criada, instituída uma casa espírita. O projeto é sempre feito com muita antecedência. Normalmente, quando as pessoas se reúnem aqui no plano terreno e decidem instituir um centro espírita, eles já vieram com esse compromisso antes da reencarnação. Lá no plano maior, lá no plano espiritual, eles foram preparados e aceitaram o compromisso de aqui se reunindo, instituírem aquele centro espírita, aquela instituição. Não é feito aqui no grito, por acaso. Não existe um planejamento no plano espiritual muitíssimo maior. Nós temos um exemplo aqui, que eu, via de regra, cito também de forma muito resumida o que aconteceu nesta casa. Em 2004, nós estávamos com a casa caindo. Nós vimos dos anos todo mundo apavorados, porque de uma hora para outra podia cair uma parede, podia cair o telhado, o forro pendurado, e não existia recursos para fazermos a reforma. A partir final de 2002, o ano 2003, toda a gente trabalhou bastante e conseguimos angariar alguns recursos. Angariamos R$13.400. Alguma coisa nós precisamos fazer para a reforma da casa, mas olhava onde começa, você mexer na parede, ela cai. Esse lado ali, a parede tinha estufado lá para fora, o piso tinha rachado todo. A gente brincava e dizia, se um cupizinho largar o dedinho do outro, despenca o teto, de tão problemático. E nós cobrávamos insistentemente do seu Frederico, já desencarnado, deve estar aqui conosco nesse instante, sobre o momento de fazermos uma reforma. Ele dizia, calma meus filhos, e nós agoniados. No dia 8 de janeiro de 2004, ao final da atividade, ele chamou alguns dos trabalhadores que estavam aqui, entramos aqui nessa sala, ao lado, e ele disse, meus filhos, a espiritualidade liberou. Na noite passada eu tive um desdobramento consciente e os espíritos mentores da nossa casa disseram que podemos realizar as atividades de reforma. Tudo bem, então vamos começar. Nós tínhamos R$11.400, R$13.400. Dia 11, isso era uma quinta-feira, dia 11, o construtor veio aqui. Eu conheci o construtor, chamei ele, veio aqui, olhou, o que precisa ser feito? Ele, tudo. Talvez ele poupar essa parede, foi poupada, essa aqui e a parede de lá, até uma altura que foi empilhada a casa. Foram poupadas essa, o resto foi tudo para o chão. No dia 13 de janeiro de 2004, começou a cair a casa, começou a ser despencada, desmontada. Nós não tínhamos a menor ideia ao valor da mão de obra para fazer tudo de novo. R$13.000. Nós tínhamos 13.400. Não tínhamos a menor ideia de como iríamos fazer. 100 dias depois, um pouquinho mais de 101, 102 dias depois, nós voltávamos a trabalhar aqui dentro com a casa nova. Sobrou material e sobrou dinheiro. Nós só precisávamos atender o momento em que a espiritualidade ia nos
dar o sinal para trabalharmos. Todo mundo se cotizou e apareceram os doadores. Uma trabalhadora nossa desencarnada, dona Darcy, conhecia uma senhora muito bem relacionada com empresários, passou aqui, que é isso? A casa no chão. Eu estava ali na frente, o seu Osório já desencarnou há poucos dias, ali na frente o Mário Machado, o Claudinei, estávamos ali na frente olhando. O Mário dizia: o que nós fizemos? Eu respondi: a espiritualidade nos anestesiou, se nós não faríamos. E ela chegou: o que fizeram, meus filhos? Aí nós dissemos. Ela disse: precisam de ajuda? Precisamos. À tarde ela me ligou e eu vim para cá, essa senhora estava aqui com ela. O que vocês precisam? De tudo. Aí tínhamos a relação de material que o construtor deu. No dia seguinte começou a chegar material aqui. Foi construído em tempo recorde. Nós não tínhamos projeto de nada. Foi feito durante o trabalho, foi feito o projeto. Apareceu até um projetista, fez o projeto, legalizou na prefeitura, ainda pagou as despesas e contribuiu com mais recursos para a obra. Ele não é espírita. A espiritualidade tinha preparado tudo. Então, nenhuma casa espírita passa a acontecer por acaso. Então, o planejamento e a organização no plano maior é muitíssimo elevado. Nós não conseguimos fazer a menor ideia, bem da verdade, de tanto que é isso no plano maior. Filomeno de Miranda, ele fala sobre a fundação do Centro Espírita Francisco Xavier. Eu vou ler rapidamente para os irmãos e irmãs. Pulando um trecho, ele diz: antes mesmo que se definissem os planos da edificação material da casa, foram tomadas medidas no que dizia respeito aos contingentes magnéticos do local e outras providências especiais. Ergueu-se posteriormente o núcleo, aqui no plano terreno, em cuja construção se observaram os cuidados de zelar pela aereação, conforto sem excesso, preservando-se a simplicidade e a total ausência de objetos e enfeites, que não os mínimos indispensáveis móveis e utensílios para o seu funcionamento. Todavia, nos respectivos departamentos reservados à Câmara de Passes, recinto mediúnico e a sala de exposições doutrinárias, foram providenciadas aparelhagens complexas e com finalidades específicas para cada mistério, para cada atividade, apropriadas no plano espiritual. Se nós pudéssemos ver o que é que tem aqui, qual é o tamanho desse auditório e a quantidade de irmãos desencarnados que tem aqui dentro, neste momento, e a quantidade de equipamentos e de trabalhadores desses irmãos desencarnados e nos ajudando, nós cairíamos. Enquanto nós estamos aqui fazendo as nossas preces iniciais, fazendo a nossa reflexão, participando ativamente com os nossos pensamentos, a nossa atenção a uma palestra, nós estamos doando energias das quais nós não estamos necessitando em favor desses irmãozinhos que estão aqui precisando delas. E ao mesmo tempo recebendo energias do plano espiritual para nos equilibrar. Até algumas cirurgias são realizadas aqui durante as atividades de palestra que estão sendo realizadas, quando estão sendo realizadas. Então, a importância da nossa efetiva participação mental nas atividades da casa são inexplicáveis praticamente para nós. Com relação à sala do passe, André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, recebe orientação do seu orientador Aulus, e ele fala, lá um trechinho pequeno: na sala de passe se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético. A nossa atenção, a nossa vibração, as nossas preces, a nossa concentração vão ajudar a criar emanações, ele chama de sublimadas emanações mentais, que vão valer de socorro para
nós todos e para os irmãozinhos desencarnados que aqui estão e outros que chegam diariamente. Vem de onde? Dos nossos pensamentos, das nossas preces, das nossas aspirações, de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmos. Na reunião mediúnica, a fiscalização é permanente, que as salas mediúnicas são verdadeiras unidades de terapia intensiva. No mínimo 48 horas antes de cada reunião mediúnica, já estão aqui em tratamento aqueles irmãozinhos desencarnados que vão ser atendidos na atividade mediúnica. Espíritos necessitados e sofredores ficam aqui alojados, em regime de tratamento para o seu refazimento e reequilíbrio. No dia da reunião, o recinto passa por uma rigorosa asepsia. Como é feito em todo apartamento do hospital, unidade de terapia intensiva, todos os lugares é feita a asepsia. Aqui são feitas as asepsias no plano mental, das larvas psíquicas criadas pelas mentes viciosas. Quando nós estamos no nosso pensamento no mundo da lua, pensando em coisas que não tem nada a ver com o que devemos fazer aqui. Ideologias perniciosas, que são as formas, pensamentos, clichês mentais, decorrentes também dos vícios, dos nossos equívocos, né? Das vibrações deprimentes, que são invasores microbicidas que vêm do mundo inferior, que nós ajudamos a trazer através de pensamentos negativos, através de conversas negativas, de assuntos triviais que não tem nada a ver com a casa, com a finalidade, com os objetivos da instituição. É a sala mediúnica, então, um ambiente cirúrgico para realizações de longo curso no cerne do perispírito, dos encarnados como dos desencarnados, e onde se anulam as fixações mentais que produzem danos profundos nas testelagens sensíveis do espírito. Então é tratamentos cirúrgicos, tratamentos severos são feitos nessas atividades. Então, por isso que é também um hospital, né? É uma pálida ideia do grandioso trabalho do mundo espiritual, ao qual o trabalho mediúnico chama Kardec de laboratório do mundo invisível, e esclarece: os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta, pode fazê-los desaparecer livremente. Nós criamos, para entender como funciona no plano espiritual, o pensamento é ação. Aqui entre nós, o pensamento nós transformamos em ação, né? Pela palavra, pelas nossas mãos, andando, né? De alguma forma nós transformamos em ação. Mas antes de transformar em ação, se eu sou um pintor, eu idealizo o quadro que eu vou pintar. Ele não vai surgir do acaso, mesmo que pareça assim repentino, mas na minha mente se criou aquele quadro. Se eu sou um músico, eu vou compor, não vem do acaso, eu vou ficar trabalhando a composição na minha mente, depois eu transformo ela. No plano espiritual, pensou, aconteceu. O que nós pensamos, acontece. Nós criamos formas de pensamento. Essas formas de pensamento podem ter uma duração muito rápida, efêmera, mas elas podem ter duração maior. Quando os nossos pensamentos são bons, ótimo, que durem para sempre. O problema é quando são negativos, quando nós pensamos mal de alguém, quando nós julgamos alguém, quando nós desejamos mal para alguém, nós jogamos petardos negativos contra alguém, e o primeiro a ser atingido somos nós. O primeiro atingido por aquilo que nós fazemos é quem deu causa, quem fez, né? Na sala de exposições, espíritos especializados magnetizam todo o ambiente. Terminou, vem uma senhora aqui que faz a limpeza, né? Limpa tudo, organiza tudo. Antes de começar a atividade, chegam as trabalhadoras da casa, que vêm aqui uma hora antes, às vezes uma hora e meia antes, preparam tudo, né?
Até a água aqui na mesa está preparada para o palestrante, né? Tudo, está tudo preparado. No plano espiritual acontece isso também. Os espíritos especializados em cada uma atividade que será desenvolvida, não as nossas apenas, mas as atividades do plano espiritual, estão aqui trabalhando, magnetizando o ambiente, eles preservam o ambiente, renovam o ambiente constantemente, vão tirando as impurezas que nós trazemos e vão renovando com uma ambiência nova. E trabalham para que a psicosfera que seja salutar. Instalam defesas magnéticas para que não entrem espíritos que possam perturbar. Que quando a gente vem para cá, muitos de nós vêm muito carregado, né? Às vezes nós estamos trazendo uma montanha de peso sobre nós. E nós não sabemos dimensionar exatamente de que natureza é essa carga. Então, as defesas magnéticas estão instaladas e só entram aqui aqueles espíritos que não têm condição de causar perturbação e estão em condições de receber auxílio. Os demais permanecem na área externa da casa. Faz então a triagem dos desencarnados que irão entrar, afastam os outros de suas vítimas, né? Então dos encarnados que estão sendo manipulados por eles, e eles ficam lá fora. Mas nenhum deles fica sem assistência. Os que entram aqui não vão ter apenas a fala do palestrante que os encarnados estão tendo, eles vão ter a fala do palestrante transformada em imagem. Eles vão, é como se estivessem assistindo um filme terceira dimensão. Eles vão participar praticamente dessa atividade. Mas lá fora, da parte externa a esse auditório, também aqueles irmãos que estão lá, por mais revoltados que possam ser, por mais ignorantes do bem que possam ser, não será perdida a vida deles. Eles vão receber exatamente as mesmas instruções. A fala do palestrante é transformada em imagem e voz, de acordo com as suas necessidades. Imagine então, irmãos, o trabalho que existe no plano espiritual, né, para o funcionamento de um centro espírita. Não é então apenas uma casa, o centro espírita. Então, o centro espírita, sendo um local de tratamento de almas enfermas, que somos todos nós, precisa dos recursos do laboratório do mundo invisível, e que esses recursos sejam mobilizados e acionados para o atendimento espiritual. Por isso, essa grande vigilância que existe na casa espírita. Aqui dentro acontece a aproximação de entidades benfeitoras a cada um de nós. Cada um de nós recebemos atendimento de entidades benfeitoras. E isso é facilitado pela natureza dos nossos pensamentos, do nosso ambiente mental, da nossa sintonia mental. E nós falamos, não faz muitos dias, eu lembro aqui que nós falamos que nós podemos modificar o ambiente onde nós chegamos. E então nós podemos modificar o nosso ambiente mental. Nós podemos modificar o ambiente mental dos outros, porque não o nosso. Podemos transformar um lugar triste em um lugar alegre, e um lugar alegre numa desgraça. Depende da nossa sintonia mental, daquilo que nós fazemos. Se nós nos preparamos, se nós entramos em vibrações positivas, se nós entramos em prece, se nós temos otimismo, se nós pedimos a possibilidade da nossa renovação, nós vamos alcançar. Nós vamos alcançar, sim. Então o centro espírita precisa de um ambiente preservado de quaisquer frivolidades e mercantilismos. Não é uma casa de negócios, não é uma casa para falar mal da vida de ninguém, né? Não é uma casa para se invejar, não é uma casa para se orgulhar, se demonstrar o egoísta, para se mostrar a vaidade. Nada disso. Não é um local para isso. Não é um local de intrigas, não é um local para
exibicionismo, do seu personalismo. É um local onde é necessário se cultivar a conversação sadia e edificante. É um local onde se deve praticar a verdadeira caridade e o estudo da doutrina de maneira séria. É um local onde as metas traçadas por nós, que somos intuídos pelo plano maior, tem que conter o esclarecimento, o alívio, o consolo das almas encarnadas e desencarnadas. É assim que nós vamos conseguir encontrar a proteção dos espíritos superiores. Para nós irmos para o fim, um centro espírita, isso Bezerra de Menezes nos diz, um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para as futilidades e depreciações, onde em vez de gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores. Não é lugar para aplaudir palestrante, ninguém. Se imitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e ainda, onde em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto do espírita da comunhão mental com os seus mortos, amados, os seus guias espirituais. Um centro assim, fiel observador dos dispositivos e recomendados de início pelos organizadores da vida, será detentor da confiança da espiritualidade, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos, que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Resumindo, o centro espírita não se trata então somente de uma construção física adequada às necessidades de natureza educativa, mas, sobretudo, é uma edificação espiritual, cujas bases estão fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. É um santuário de bênçãos, é uma oficina de trabalho edificante, é uma escola de educação integral, é um lar que propicia a legítima fraternidade. Para bem atender às suas finalidades, o centro espírita deve ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, sempre com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Os irmãos queiram consultar sobre esse tema, nós usamos a obra Tramas do Destino, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda, psicografia de Francisco Cândido Xavier, aliás, de Divaldo Franco, Depoimentos dos Vivos, também de Divaldo, Instruções Psicofônicas, pelo espírito Ifigênio Vitor, por psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, Nos Domínios da Mediunidade e Missionários da Luz, psicografias de Francisco Cândido Xavier, ditados pelo espírito André Luiz. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, os benfeitores da nossa casa, Benedito Camargo, Frederico Roland e Maria Júlia, possam derramar suas bênçãos sempre sobre todos nós, sobre todos aqueles que nos visitarem em qualquer momento, física ou mentalmente, e por todos aqueles a quem de nós, de uma maneira ou de outra, possam se acercar. Obrigado, irmãos.